lição 8 é a importância da paternidade na vida dos filhos. E apesar de várias das coisas que a gente vai falar hoje, às vezes bate um pouco na maternidade também, eu acho que é importante a gente focar hoje na questão da paternidade, mas o papel dos pais, né, em relação, e aí no caso, né, tipo, quem já é pai, talvez quem vai ser pai e tudo mais, pode pensar também, você pode refletir no seu próprio pai, né, alguma coisa assim. Vamos ler no texto principal então, 1 Samuel, capítulo 2, a gente vai ler um pouco quebradinho aqui, mas... Então a gente vai ler 1 Samuel capítulo 2, primeiro dos versículos 12 a 17. Na revista está falando só para ler o 22, mas eu quero ler do 22 ao 26. E depois a gente vai ler capítulo 8, versículos 1 a 3. Então está escrito assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha ao moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: Não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aí o versículo 22 para o versículo 26. No 22 diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é contra homens os juízos do julgarão. Porque não é boa fama essa que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem julgará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescer e fazia-se agradável assim, para com o Senhor, como também para com os homens. Então aqui a gente viu que aparece Samuel. E aí no capítulo 8, versículos 1 a 3, está assim: E sucedeu então Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Amém? Então, a lição hoje vai falar um pouco sobre a paternidade, e a gente vai focar nesses dois pais, Eli e Samuel, para mostrar o que uma paternidade não deve ser. A verdade é essa. Então, enquanto a gente vai passando pela lição, eu trouxe também algumas outras informações, só para colocar um pouco de contexto. Acho que uns 5, 6 anos atrás, um pouco mais, acho que uns 7 anos, foi no ano antes do Arthur nascer, eu participei de um curso de uma organização que chama O Mundo Precisa de um Pai. É uma organização fundada na África do Sul, e eles foram fundados num campo de refugiados, porque um pastor que estava lá, ele percebia que geralmente quando tem refugiados, os pais não estão lá, né? Só pode geralmente mães e crianças, tem pouquíssimos pais. E ele começou a perceber a falta, né? Ali só observando e ajudando no campo de refugiado, ele percebia a falta do pai, o que ele causava na questão da autoestima, no comprometimento, no comportamento das crianças que estavam crescendo. E aí ele falou assim: o papel da igreja é suprir essa falta de pais. E aí, né, na igreja que eu era membro lá em Hong Kong, que foi onde eu fiz esse curso, eles tinham um ministério para homens que tinham esse foco em paternidade. Então a gente fez esse curso, a gente tinha, foram alguns meses ali participando disso, e entrando em muitas questões mostrando o que é a falta do pai, o que é a ausência ou a omissão do pai. Não precisa ser exatamente a falta física, né, mas simplesmente a omissão ou a negligência do pai, o que isso causa na família e o que isso causa também na perpetuação da fé. Então, eu vou trazer um pouco dessas informações durante a lição também, algumas estatísticas aí para a gente poder refletir.
Mas a ideia hoje é falar justamente disso, é mostrar o quê? Primeiro, o que é a paternidade, né? Mostrar como essa paternidade que é um traço de Deus, né? Deus é pai, então, de certa forma, como isso também representa para os pais, né? A gente vai falar um pouco sobre, e aí entrar um pouco na questão, quais são os tipos de paternidade que são paternidades que são extremos e acabam gerando, na verdade, não que a paternidade deveria gerar. E a gente vai terminar falando um pouquinho sobre qual que é a postura correta. Então, assim, de nenhuma forma isso aqui é um objetivo tipo, de exaurir todas as questões, isso aqui vai ter bastante coisa. Mas é isso que a oração, né, quando eu estava preparando a lição, era justamente isso, para que Deus possa nos fazer, de repente, observar, de novo, os homens que são pais, já pensar como pai, mas também olhando para os seus pais e tentar tipo, perceber algumas coisas. E as mulheres que estão aqui, de repente, olhar para os seus pais, os seus maridos, alguma coisa assim, para tentar identificar alguns traços também, tá bom? Então vamos lá. Então a gente falou agora sobre Eli e Samuel, certo? Então Eli, todo mundo conhece ali a história de começa ali em 1 Samuel, né, que a mãe de Eliana, ela chega lá no templo e fala assim, eu quero ter filho, e aí tipo Eli acha que ela tá bêbada, mas naquele momento ela fala assim, não, eu tô triste, então olha, Deus vai conceder o desejo do seu coração e nasce Samuel, certo? E aí Samuel é criado no templo. E como a gente leu na passagem, aqui no versículo 26, né, em 1 Samuel 2, Eli tinha 2 filhos. Os 2 filhos eram da pá virada. Faziam tudo de errado, né? E assim, aí a gente vai até entrar um pouco no detalhe depois, mas eles não apenas eram pecadores ou faziam coisas erradas, mas eles profanavam o sacerdócio. Eles pecavam não apenas de uma forma do tipo assim, não, eu fiz uma coisa errada aqui, uma coisa errada ali. Não, eles entravam no mérito da adoração a Deus. Então era um nível além. Então Eli, que era o sacerdote, fazia quase 40 anos de sacerdócio, e tinha seus 2 filhos, que eram Hofni e Finéias, e eles profanavam o sacerdócio. E ao mesmo tempo tinha o pequeno Samuel crescendo, certo? Então Samuel estava lá sendo criado, aí você fala assim, os próprios filhos da casa de Eli, totalmente tortos, e aí tinha ainda um menino que estava sendo criado também por Eli, mas que estava fazendo o caminho certo. Só que aí a parte triste é que a gente vê 6 capítulos depois em 1 Samuel 8, é que quando Samuel é velho, os filhos dele também não seguiram os caminhos de Samuel. Também caíram, aí, no caso, fala de avareza, de subornos e permeteram o juízo, ou seja, tentaram sempre dar um suborno aqui, ou eu finge que está tudo bem, ou você precisa pegar uma penitência, alguma coisa. A Bíblia não entra em muitos detalhes, né? Como que era essa questão, na questão dos filhos de Eli, eles entram bastante em detalhes, o que eles faziam, que dormiam com as mulheres, roubavam a carne do sacrifício, com gordura, e faziam esse monte de coisa. No caso de Samuel, quando existe essa quebra, né? E aí a gente vai perceber o seguinte, que é logo nesse período que o povo vai lá e fala assim, Samuel, a gente quer um rei. A gente não quer mais, né, depender de Deus, de um profeta, a gente quer ter um rei que nem as outras nações. Né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Agora, a parte interessante é que quando a gente vai vendo na questão de Samuel, em 1 Samuel 8, no versículo 5, que a gente não leu ainda, fala assim, e o povo disse a Samuel, eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Aí ele fala, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Então, o povo sabia. Mesma coisa a gente percebeu quando falava de Eli. Eli chega para os filhos lá, a partir do versículo 22 do capítulo 2, fala assim, o que é isso que eu tenho ouvido? Todo mundo está falando que vocês estão fazendo coisa errada. Aí ele vira para o filho e fala assim, para filho, por favor, não faz mais isso. Por favor, papai está pedindo, 2 marmanjos. E aí, obviamente, que eles falam assim, não quero mais fazer, não vou seguir. Por quê? Se já está velho fazendo isso, provavelmente na época que era para corrigir ali e colocar no eixo, já tinha passado. Então, como já é adulto, vai fazer o quê? Né? Então o pessoal fala muito, pô, ele deveria ter feito alguma coisa. Eu falo assim, não, deveria ter feito alguma coisa uns 20 anos antes. Né? Nesse ponto já era, né? Nesse caso já era tarde. Né? Então, o que a lição nos mostra é o seguinte, que os pais, né? O pai, na verdade, né? Que eu uso plural aí, mas é a figura paterna, tem essa responsabilidade pela educação moral e espiritual dos filhos. Isso antes da igreja local e das instituições de ensino. Onde que a gente percebe que a falta de paternidade é um problema seríssimo na sociedade de hoje? A gente percebe que a gente espera que as escolas eduquem os nossos filhos e as igrejas ou os clubes, as instituições religiosas ou talvez não religiosas criem uma formação moral ou simplesmente criem de forma do tipo assim, moralidade é
faz o que está na telha ou faz aquilo que você acha que se sente bem. E aí a presença do pai, muitas vezes, ou a falta dessa presença, gera uma questão que o quê? Você começa a perceber que desvirtua essa coesão familiar, certo? Então, vamos olhando na Bíblia, né? A gente não perder muito o fio da meada aqui. Em Gênesis 4, né, a gente pode falar da primeira família, que acontece depois da queda, né? Então, enquanto estava no Jardim do Éden, era apenas Adão e Eva, mas aí depois da queda, lá em Gênesis 4, né, no versículo 1 e 2, está lá: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Depois teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi labrador da terra. Então ali começa a primeira família, e ali você também começa a perceber que são a primeira mostra dos papéis, né, do pai e da mãe como papéis separados, né? Começa desde o Éden e continua depois, né? E aí no caso a gente está falando que são mais traços que denotam paternidade, traços que notam maternidade. A gente sabe que no mundo de hoje muitas vezes esses papéis se misturam, às vezes justamente por, né, e é uma das questões que eu já falar também, a família que às vezes não tem o pai ou não tem a mãe, esses papéis têm que ser cobertos por todo mundo, né? Eu falo isso de propriedade, porque meu pai era ausente, né? Meu pai, apesar de, como posso dizer, de pagar as contas, né? Porque ele não teve o pai dele por perto, então ele sabia o que era passar necessidade, mas meu pai aparecia em casa 2 vezes por mês e geralmente estava no bar. Então eu posso falar que assim, né, tipo, a questão de não ter um pai presente, e assim, provendo e tudo mais, mas realmente não tem essa questão. Então, muitas vezes no caso, e aí acontecia, minha mãe tinha que assumir os papéis ou os traços de paternidade, que aí o que acontece, às vezes não funciona tão bem, né? Pelo menos, de novo, posso falar apenas no meu caso. Mas os papéis estabelecidos ali do pai, liderança, provisão, segurança, e do lado da mãe tem mais a questão da colaboração, do cuidado e de nutrir, né? De fazer o desenvolvimento da criança, né? E aí o que acontece é que, né, a gente começa a ver esses papéis, mas a gente começa a perceber, e aí no caso a gente vai perceber também, que no caso do sacerdócio, né, que é o caso que a gente viu aqui na Bíblia, e aqui a gente está falando do sacerdócio porque a gente está falando de Eli e Samuel, mas poderia ser também, sei lá, no caso da profissão, se alguém é muito workaholic, que não se importa, tipo, quer só trabalhar porque eu não quero que meus filhos passem pela mesma necessidade que eu passei, no caso do meu pai. E aí o que acontece? Não, tem que trabalhar, você não vai passar necessidade, entendeu? Essa é uma forma, então, mas no caso aqui falando deles, né, que o sacerdócio era o principal, então, o sacerdócio eu vou fazer direitinho. Então se você for ver, Eli e Samuel foram irrepreensíveis na questão do sacerdócio. Ninguém tem que falar de Eli. Eli foi irrepreensível em todo o seu sacerdócio. O erro dele foi que ele não passou para os seus filhos e não teve a próxima geração. Samuel da mesma forma. Ele foi irrepreensível. Ele foi, né, o profeta que realmente guiou ali Israel nesse período. E sim, da mesma forma, foi irrepreensível na questão sacerdotal. Porém, de novo, na questão da família, ele, né, não teve foi negligente ou displicente dessa parte. Então, o que a gente percebe aqui é um ponto que não está na revista, mas eu queria trazer para os irmãos, que o que a gente percebe quando a gente vê esse pais, e no caso aqui, eu sei que pode ser mais amplo, mas que, por exemplo, ter um compromisso com a igreja, um compromisso com o trabalho, um compromisso com alguma coisa, mas não ter um compromisso com o desenvolvimento da família, né? A gente percebe, principalmente dentro da igreja, existe um problema que é a falta de compromisso com a continuidade. Então, assim, só para explicar um pouco mais o que a gente quer dizer com falta de compromisso com continuidade, certo? Deus, né, o próprio Deus, um dos traços característicos dele é esse compromisso com as gerações e gerações e gerações. Deus não trabalha com uma forma do tipo assim, não, vou falar só com o Diego. Meu negócio é com o Diego, né, os filhos dele, não quero saber com os filhos dele, não. Todo mundo que está aqui, que já tem uma próxima geração depois, o compromisso de Deus ele se renova de geração em geração. As promessas de Deus falam que, né, a bondade de Deus visita até a 1000ª geração, né? Se a gente lê na palavra fala isso, ou seja, Deus, a forma como Deus trabalha é sempre com compromisso com continuidade. Em Salmo 119, né, no versículo 90, a gente lê lá, a fidelidade de Deus se estende de geração a geração. Então assim, a gente percebe que assim, isso continua. Mas não é só isso, olha só, se a gente for ver em Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará as suas obras a outra geração e anunciará as suas proezas.
aqui está falando o quê? É o homem tendo que exercer uma atividade também que é o compromisso com as próximas gerações. Como que os nossos filhos vão saber, como que os filhos, a próxima geração vai saber daquilo que Deus fez e quem Deus é? Quando essa geração de agora começa a falar para os filhos, olha, existe um Deus. Começa a louvar para essa próxima geração e anunciando as coisas de Deus. Provérbios 22:6, também bem conhecido, né? Um versículo bem conhecido que fala: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ou seja, mais uma vez Deus mostrando e falando que tem um compromisso que você, como pai, né, você tem a responsabilidade de ensinar a próxima geração e instruir ele da forma certa, para que é sua responsabilidade também no crescimento dele. Mas a passagem que eu quero deixar para todo mundo realmente refletir está lá em Deuteronômio 6. Tá? Em Deuteronômio 6, né, a gente acabou de ter toda a renovação de falar da lei. A partir do versículo 1 ele fala assim, ó, esses são os mandamentos, os estatutos e juízos que Deus mandou, né, para vos ensinar, para que vocês façam na terra que vocês vão possuir. Se a gente for olhar, né, aí, no versículo 2 fala assim: guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que seus dias sejam prolongados. Ou seja, aí Deus está falando assim, ó, até a terceira geração com você, já estou aqui falando que é a sua responsabilidade. Já estou instruindo agora. E depois para frente você tem que continuar, tem que orar sempre 2, 3 gerações para frente. E aí no versículo 6, esse para mim, o Deuteronômio 6,6, para mim é um versículo que é o 6 e o 7, né? Que é um versículo que meu avô falava muito disso. E é uma coisa que eu realmente vejo a importância, que fala assim, ó, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Meu avô sempre falava isso, falava assim, olha, não importa o que você está fazendo, trabalhando, descansando em casa, na igreja, você tem que sempre estar falando da palavra de Deus. Então, e é só dessa forma que a gente realmente vai conseguir gerar na próxima geração esse interesse. Porque todo mundo que está aqui, que já é adulto, vocês tiveram experiências com Deus, vocês. Talvez vocês se converteram, tiveram uma experiência, uma oração, uma coisa, vocês teve um encontro com Deus de alguma forma. Mas quando você começa a conversar com uma criança, o que é Deus? Né? A gente fala assim, a criança pergunta assim, Deus tem pé? Né? A pessoa tem falado isso daí, né? Tipo, a criancinha perguntando. A criança está tentando criar um conceito na cabeça dela e tudo mais. Então, é aos poucos dessa forma, né? Porque se a gente olha, continua no capítulo 6, agora no versículo 20, ele fala assim, quando o teu filho te perguntar, ou seja, não fala se o teu filho te perguntar. Né? Ele não fala assim, não é uma possibilidade, é uma certeza, o seu filho vai te perguntar. Se o seu filho está vendo você vivendo dessa forma, ele vai te perguntar, pai, o que é Deus? Quem é Jesus? Por que isso? Por que isso? Ele vai te perguntar. Então, ele vai falando isso, então ele fala assim, você tem que manter essa comunicação viva para a próxima geração, porque isso é um traço da paternidade de Deus. Quando ele e Samuel não exercem esse traço da paternidade de Deus, a gente está sendo negligente de trazer um traço de quem Deus é como pai para a nossa família. Então, no meu caso, se eu fosse olhar para mim, é a mesma coisa, tipo assim, eu vou para a igreja, eu oro, estou aqui dando aula e tudo mais, e na minha casa eu não falo nada de Jesus, nada. As crianças não sabem nem quem é Jesus, não sabem de nada, nunca ouviu falar, não precisa ir para a igreja não, pode ficar em casa, não tem problema nenhum e tudo mais. Eu começo a largar. Aí você fala assim, não, tudo bem, tá fazendo tudo certo aqui, olha só, tá ensinando, tá lendo a palavra, tá, nossa, que bênção, irmão, olha só, Deus está te usando e tudo mais. Mas tem de repente ali uma família, ou né, os meus filhos que não fazem ideia de quem é Jesus, não fazem ideia de quem é Deus. Eu tenho né, uma pessoa muito próxima, né, na igreja que eu era lá do Brasil, isso muitos anos atrás, que o pai dele era um pregador assim, muito virtuoso, sabe? Uma pessoa muito sábia na palavra e tudo mais. A gente era muito próximo, eu lembro que eu estava conversando com ele um dia e ele falou assim, bonito isso que meu pai está falando, né? Eu falei, né? Tipo assim, pena que ele não vive isso em casa. É assim, eu só falo desse caso hoje porque esse caso depois já se consertaram, teve perdão muitos anos depois. Mas naquele momento, eu ali com meus 17, 18 anos, e ele talvez 18, 19 anos, quando ele falou aquilo eu percebi, eu falei assim, olha, tem uma pessoa aqui que ele é um exemplo para todo mundo na igreja. Mas dentro de casa ele fala assim, ó, pena que ele não vive isso em casa. E não é porque ele, sabe, chegava em casa e abusava e batia, não era aquela violência que a gente pensa num pai terrível, né? Ele sempre fala assim, não, ele só não vive isso que ele está falando. Então, onde que a gente começa a perceber aí a questão da paternidade é essa questão, o compromisso com a próxima geração não é simplesmente falar da palavra de Deus, obviamente.
É ir mostrando o caminho de certa forma para que os nossos filhos, quando eles olhem para a gente, e aí eu falo principalmente para os pais, a primeira figura de quem Deus vai ser na vida dos seus filhos é quando ele olha para o pai. O pai é meio que a forma da figura de quem Deus é. Ah, mas é sempre assim? Não, não é, mas geralmente é dessa forma, porque é assim que passa o traço da paternidade. E aí a gente vai falar um pouco depois aqui, mas falar muito sobre isso. Se o seu pai é muito ausente, você vai achar que Deus é o quê? Deus é um Deus que abençoa, mas será que ele se importa mesmo comigo? Será que ele sabe quem eu sou? Se o seu pai não estiver lá de forma alguma, ou seja, você nem conheceu o seu pai, talvez você nem vai querer conhecer a Deus, porque você não, eu não sei quem Deus é, eu nem sei o que é ser pai, o que é ter um pai. Da mesma forma, se seu pai for um pai presente, um pai que cuida, você vai conseguir com muita mais facilidade enxergar um Deus como um Deus que ama e que cuida. Então, assim, a gente não percebe, talvez, a profundidade disso, porque é o que eu falo, né? A gente vai crescendo e se desenvolvendo e os traumas vão acontecendo, de certa forma, a gente vai tentando corrigir e acertar, né? Mas, no fim das contas, tudo isso que vai acontecendo, a gente está passando para a próxima geração quem é Deus. Certo? Bem silêncio hoje. O outro ponto que a gente percebe também, existe essa questão da falta de autoridade no lar, né? Então, Eli e Samuel não apenas foram negligentes com ensinar ou passar para a próxima geração talvez o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, mas também não exerciam essa autoridade. Ou seja, no sacerdócio eles eram, de novo, incorrigíveis. No sacerdócio eles exerciam autoridade para todo Israel. Israel ouvia e obedecia. Os reis, né? Depois, não nessa época, mas depois, quando vieram os reis também, ouviam e obedeciam também os sacerdotes. Só que dentro de casa, né? Então, assim, mostrando de novo, eles cuidam das obras espirituais, proviam para suas casas, mas falhavam com a responsabilidade da criação dos filhos, né? E aí a gente percebe o quê? Né? Que até que você está mostrando, que fala assim, que de certa forma, né, eles não percebiam os erros dos filhos. Então aqui aí que começa. Quando a gente vê aqui de Eli, ele claramente fala assim, não, está todo mundo falando já. A questão que não fica claro é o seguinte: Eli só ficou ouvindo, percebendo isso quando todo mundo chegou para reclamar, já muito depois, quando já era tarde demais. Ou talvez Eli simplesmente não se importou. Eli falou assim, olha, deixa a criança vai fazer criancice, deixa aí fazer as coisas erradas, não tem problema não, depois corrige. Não fica muito claro. Então, assim, e também pode acontecer, né, que existe aí outro caso, né, que fala que é o quê? Que talvez é enganado pelo filho, né? E aí aquela coisa do pai fala, não, meu filho nunca faz isso. Não, mas seu filho está fazendo coisa errada. Não, meu filho não. Meu filhinho, esse não faz nada de errado. E aí acontece, está tocando terror, está fazendo coisa errada. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, seu filho está fazendo isso, seu filho está envolvido com aquilo. Não. Meu filho não. Então tem essa, né, pode ser essa questão da pessoa que não quer ver, né? E assim, infelizmente já vi isso acontecer muitas vezes, não só dentro da igreja, mas às vezes fora da igreja também. Né? Principalmente fora da igreja, quando a criança começa a se envolver às vezes com crime, com droga e tudo mais, e às vezes os pais simplesmente não querem aceitar ou não querem ver. O outro lado é por orgulho, né? O pai não quer admitir que o filho é pecador ou errado, drogado, alguma coisa, então ele, não, aqui não tem problema de nada disso não, ele esconde, oculta, não quer nem falar do problema. Já vi isso acontecer também, talvez vocês já tenham visto alguma coisa dessa forma, né? E aí eu falava que isso acontecia muito, tipo assim, de repente tinha uma criança, um moleque na igreja que de repente sumia. Ia morar no interior com a avó, em uma cidade não sei aonde. E aí, obviamente, abertamente ninguém falava nada, mas você ouvia, né? Não, é por causa de droga, por causa de não sei o quê. Entendeu? E aí tem o terceiro ponto, talvez, que é porque você não tem esse compromisso com a próxima geração. Você fala assim, olha, eu tô com Deus, salvação individual. Eu deixei aqui o menino crescer na igreja e tudo mais, se ele quiser desviar, o problema é dele. Isso acontece com frequência? Provavelmente não. Mas acontece também. Entendeu? Se você às vezes se você é um pai decente, você vai se importar com a próxima geração. Mas tem pai que, infelizmente, não tem esse compromisso. Né? A gente fala muito sobre essa questão de paternidade ausente, né, que eu estava falando no começo. Eu vou trazer umas estatísticas para vocês terem uma noção. No Brasil, hoje não, né? Isso não vai de 2018 a 2019, então já faz um tempinho aí. No Brasil, 10% das casas tem apenas um pai criando filho.
E aí geralmente pode ser o pai ou pode ser a mãe, mas na grande maioria geralmente é a mãe com o filho sem o pai por perto. Nos Estados Unidos agora já é quase 20, acho que é 23%, né, nos Estados Unidos. Na média mundial é 7%, mas o Brasil tem 10%, nos Estados Unidos é quase um quarto das famílias dos Estados Unidos, isso também, de novo, 2018, 2019, eram famílias só com o pai e o filho em casa. A gente começa a perceber isso. Em 2020 no Brasil, 6,3% das crianças que eram nascidas não tinham o nome do pai na certidão. Ou seja, quase 81 mil crianças em 2020 nasceram sem o pai nem na certidão. Não é tipo assim, não, era o pai, depois saiu, abandonou, divorciou, não. O pai não estava nem na certidão. Certidão com o nome do pai é branco, vazio. Nos últimos 5 anos no Brasil, quase 500 crianças por dia nascem sem o pai na certidão. Então, eu estou falando do extremo, o abandono do pai antes mesmo da criança nascer. Tá? Em estudo que fizeram nos Estados Unidos, filhos de lares sem os pais, isso aí sem a figura paterna, 4 vezes mais chances de serem pobres, maior chance de se envolverem em abuso de drogas e álcool, 2 vezes mais chances de se suicidarem, maior chance de abandonar a escola, maior chance de sofrer de problemas emocionais de saúde, para os meninos, maior chance de se envolver em criminalidade, para as meninas, maior chance de gravidez na adolescência. Tudo isso falta do pai em casa, certo? Então, por que eu estou colocando isso? Porque nessa questão, a gente está falando, obviamente, é o pai não presente. Só que o pai não presente pode ser o pai simplesmente que não está lá, pode existir. O cara está lá, ele faz parte da família, só que ele simplesmente não participa de qualquer forma da criação, né? Como eu falei no começo, o pai é responsável por essa educação moral e espiritual e tem as pesquisas dizem que o desenvolvimento do indivíduo, a presença do pai é crucial para que ele desenvolva essa questão de confiança, segurança, equilíbrio, controle de emoções, estabelecimento de prioridade, ou seja, o pai tem essa responsabilidade muito forte na criação da criança, né? Também as transmissões de valores, como bondade, gentileza, o falar correto, o respeito aos outros, tudo mais. Isso geralmente é uma forma que você pega da figura paterna. Quando você não tem isso, né, você acaba tendo essa questão, né, ou esse abandono material, que é simplesmente não dá nem dinheiro nem nada, tipo, deixa, né, de qualquer forma, mas pode ser um abandono intelectual, que é um problema seríssimo no Brasil também. Mais de 2 milhões de crianças não vão à escola. Eu não estou falando que isso é simplesmente porque os pais abandonaram, mas faz parte da responsabilidade do pai também de prover a educação. E também tem o abandono afetivo, né? Que é esse desenvolvimento emocional, como a gente falou. A palavra nos diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 4 e 5, a gente vai falar sobre isso depois também, que fala, quando está falando sobre um obreiro, alguém que é para trabalhar na obra de Deus, fala assim, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, obviamente, isso aqui geralmente vai falar sobre pessoas que trabalham na igreja, né? Pastor, presbítero, diácono, tudo mais. Só que a gente é cristão também, se a gente tem uma responsabilidade, a gente tem que fazer da mesma forma. Muitas vezes a pessoa começa a ficar muito comprometida com alguma coisa, você quer fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e você não está cuidando ainda da sua própria casa. Então isso é um alerta para a gente, para mostrar, olha, primeiro, né, na questão como a gente percebe aqui quando a gente começa a discutir, a prioridade na presença, inclusive nas questões das questões da igreja, primeiro tem que ser a tua casa. Se a tua casa não está em ordem, se a tua casa não está funcionando, não adianta você querer se matar e ficar se esticando para tentar fazer tudo que tem que fazer dentro da igreja. Isso é importantíssimo. De novo, quem aqui já é velho de igreja já deve ter visto também caso de não, a pessoa está lá, faz tudo na igreja, de repente tem divórcio, tem adultério, acaba a família, tem a criança desvia, por quê? Fez tudo, aí depois a pessoa olha para Deus, Deus, como assim? Eu fiz tudo para você, e você deixa acontecer isso com a minha família. E aqui Deus está falando o seguinte, não. Eu estou falando para você, você tem que cuidar da sua casa. Ah, mas e a obra? A obra, pode ter certeza que Deus, é a obra dele. Se você não estiver lá fazendo, pode ter certeza. Ah, mas quer dizer então que eu posso negligenciar. Eu estou com preguiça aqui. Ah, não, eu quero ficar na preguiça aqui. Não, não é isso que eu estou falando. Tem uma questão de descanso, do mais que é necessário. Mas o que está falando é o seguinte, você percebe que a sua família está perdendo o eixo. Está começando a desviar, está andando por um caminho errado. E você continua se enfiando e fazer. Pode chegar uma hora que você vai chegar, não. Realmente, eu estou me empenhando em fazer a obra, mas estou ignorando aqui a minha família, né? Certo?
Alguma pergunta até aí, gente? Tá bem silencioso hoje. Você levantou alguns dados aí, e eu não sei se... Bom, não sei se você consegue achar isso no dia de hoje. Mas eu já vi há algum tempo, só não lembro os números, também do homossexualismo nas famílias por conta das ausência dos pais. É. Principalmente o filho homossexual por conta do... A falta da presença da figura paterna. Não, tem muito disso. Assim, se a gente for entrar, né, como posso dizer, o que a ausência do pai gera no menino, no menino e tudo mais, a gente pode destrinchar aqui e ficar muito tempo, porque realmente tem muita coisa que acontece, porque né, o ser humano é um animal que quando nasce não está pronto para nada, né? Pessoal, mas por que a mulher não poderia ter esse papel? Vamos supor, se não tem a presença do pai, ela não consegue desenvolver os dois papéis? Não, ela pode, consegue, acho que não, mas a questão é que, tipo, para que as coisas corram da forma, conforme Deus planejou, é necessário que tenha esse equilíbrio, esse balanço. O que acontece aí a mulher fica sobrecarregada, e o que acontece muitas vezes, não consegue fazer tudo. É muito mais difícil, né? É muito mais difícil, ela vai conseguir fazer um e às vezes é um pouco assim, olha, alguma coisa você vai ter que largar um pouco, porque você não consegue fazer tudo 100%. E não é de novo, o que eu falei, de novo, meu caso, eu posso falar do meu de fazer minha mãe me criou praticamente sozinho. Não, eu também fui Né? sozinha. Então, é isso que eu falo. É isso que eu falo, mas a questão é que tipo, se a gente começa a refletir como a nossa formação é quando a gente é criado dessa forma, você começa a ver alguns desses traços. Você começa a falar assim, pô, eu realmente, às vezes eu sou meio indeciso, às vezes falta alguma coisa também, não. E é isso que eu falo. E no caso da minha mãe, minha mãe falou muitas vezes, já falou assim, ela orava e falava assim, Deus, eu não sei ser mãe, muito menos ser pai. Para me dar sabedoria para poder criar as crianças do jeito certo. E ali Deus teve misericórdia, mas foi uma criação completa e perfeita que eu consegui, tipo, teve muita cura que Deus teve que fazer em mim, no meu relacionamento com o próprio Deus, que Deus teve que começar a falar assim, eu sou seu pai. Só que isso, a mulher consegue. Eu arrisco dizer que consegue, mas é aquela coisa, não é a função que ela foi criada para ser. Então sempre, não é natural, é um esforço, um cansaço e tudo mais. Eu ia falar dessa coisa da naturalidade, porque Deus fez o homem e a mulher, né? E os dois têm os seus afazeres. Então, assim, o instinto do homem e o instinto da mulher são diferentes para papéis diferentes. É claro que né, o ser humano consegue, tanto um pai quanto uma mãe, viverem sozinhos com uma criança e cuidar dessa criança bem, talvez, né? Ou até sim, né? Só que assim, um papel ele sempre vai ficar a desejar porque não tem como. Uma mulher, ela foi criada, foi gerada e feita para ser mãe, né? E não para ser pai. Então, eu te olhar por mim mesmo, né? É um esforço assim tremendo que só Deus pode suprir. Então, assim, é a misericórdia de Deus mesmo que assim, supre as necessidades do filho, né? Por não ter o pai, e as necessidades da mãe por não ter uma figura lá presente, né? Para ajudar. Então, assim, claro que a gente consegue, né? Mas Deus mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo, né? É uma expressão no brasileiro, no português a gente fala isso, né? Vai você mesmo. Exato. E assim, a coisa que eu acho mais linda de tudo, quando a gente lê a Bíblia, é que Deus fez o homem e a mulher. Não é à toa que Deus fez o homem e a mulher, todos têm a sua função, né? E a gente às vezes esquece um pouco disso, né? Fala, não, tem que ir, é o dia a dia, faz, isso aqui acontece. Só que não, Deus criou o homem e a mulher. É isso. A mesma coisa que se dá ao contrário, se uma família não tem a mãe, só o pai cria, o filho normalmente vai nascer, não vou dizer que vai ser criado mais violento, mas ele vai ser um pouco mais útil. Para não dizer talvez até estúpido. Sim. Porque não tem a presença feminina. Exatamente. Vai crescer um pouco mais ambicioso e tal, coisa que o homem não consegue passar por isso. Esse é um ponto importante, porque assim, é que a aula de hoje é sobre paternidade, tá, gente? Não estou aqui negligenciando, pelo amor de Deus. Mas o que o professor falou é exatamente isso. Né? A gente está falando agora sobre o que acontece quando falta o pai, mas a gente também pode fazer uma outra que é quando falta a mãe. Só que o que acontece? Muitas vezes, é aí que eu falo que é a questão, né? Quando você falou da questão que Deus criou o homem e a mulher, fala que criou o homem e a mulher à sua imagem. Então aí o pessoal fala assim, não quer dizer que Deus é homem e mulher ao mesmo tempo. Não é isso que eu estou falando. Mas tem traços de Deus que estão no homem e tem traços de Deus que estão na mulher. E é complementando dessa forma que você consegue ter a expressão completa de Deus. Então assim, eu falei no começo que a ideia de como é o seu relacionamento com Deus, você olha para o seu pai. Mas você entender o cuidado de Deus, provavelmente você olha para sua mãe.
A provisão, a segurança é uma coisa, mas a proximidade, o relacionamento, a questão mais, o acolhimento, provavelmente vai ser mais do lado da sua mãe. Ah, quer dizer então que pai precisa acolher o filho? Não. Mas é só pra... Por que eu falo disso? Porque a gente vive numa sociedade de hoje que você vai falar isso é praticamente assim, não, sexista. Gente, não é isso. Não é isso. A gente não está entrando nesse mérito, a gente não está falando disso. E eu falo que assim, é uma coisa que eu tento falar com muito cuidado, porque eu sei que muitas vezes isso gera muita culpa, principalmente na mulher. Porque geralmente a família que tem um filho, geralmente é a mãe com um filho, e a mulher se sente culpada, porque ela acha que é culpa dela, que o marido não está lá, que não está ali e tudo mais. Ela começa a carregar aquela, além da responsabilidade, carrega a culpa. Então tem que falar com muito cuidado, porque não é isso, né? É importante diferenciar. Tá? Então, né, a gente falou sobre essa questão, e aí essa questão a gente terminou de falar agora sobre a questão de quando existe essa paternidade ausente. Né? Só para dar uns dados para a gente perceber o que acontece quando o pai não está lá. Certo? Um outro ponto que eu queria mencionar também, isso foi um estudo nos Estados Unidos também. Infelizmente você não acha muita informação nos países, né? Os Estados Unidos faz muito estudo disso. Eles estavam fazendo lembra que eu falei que 10% dos lares americanos famílias com um pai só, né? Geralmente a mãe com o filho, o pai com o filho, geralmente a mãe. E eles fizeram uma análise por religião. E antes, né, 20, 30 anos antes, era claríssimo que pessoas de família cristã geralmente estavam juntos, não tinha essa questão. E pessoas que não eram cristãs eram geralmente as famílias que tinham apenas um pai próximo. E em 2020, quando fizeram o estudo, não fez diferença nenhuma. Então, assim, não faz diferença se é cristão ou não. Tem família só com o pai ou só com o pai em casa. Só com a mãe em casa. E aí nesse estudo eles começam a falar, eles começam a mostrar como que isso afeta o quê? O desenvolvimento da fé da próxima geração. Certo? Então ele fala, né? Acho que eu já mencionei isso antes também em alguma aula aqui. Nesse curso mesmo que eu fiz, eles estavam falando, né? Falavam que era assim. Eu vou repetir de novo, talvez vocês já ouviram isso, então me ignora se estou sendo repetitivo, mas assim, que falava que era assim, se a criança se converte, a criança está na escola, tem um amiguinho que vai para a igreja, a criança quer ir também, acho que se eu não me engano entre 5% e 10% da família também se converte. Se a mulher vai para a igreja, né? A mulher começa para a igreja, leva os filhos e tudo mais, algum em torno de 30% e 35% da família também se converte. E aí quando o homem se converte, mais de 80% das famílias também se convertem. Não quer dizer que o homem é mais importante. Não, é simplesmente você vê o traço de Deus que mostra a questão de liderança, de direcionamento, que realmente começa a mostrar que sim, existe um compromisso dessa forma. O que aconteceu no mundo e nos Estados Unidos, que a gente, né, esse estudo é um estudo bem interessante, eu posso até compartilhar depois, que ele fala que ali nos anos 60, quando começou a ter a quebra das famílias, né, a revolução sexual e os hippies, e família não precisa. E eu falo que é uma coisa que a gente percebe muito claramente hoje. Qualquer filme que você assiste, você vê uma pessoa, conheci essa pessoa ontem, a gente jogou uma partida de futebol juntos. Nós não somos amigos, nós somos uma família. E eu achava sempre isso engraçado, mas eu comecei a perceber que isso é demoníaco. Porque eu já começo a falar o seguinte, vamos mudar o significado da palavra família. Família é o quê? Família é você estar com quem você gosta. Família é você jogar um jogo de futebol e ser bom. Né? O pessoal faz até piada com o Velozes e Furiosos, né? que o cara lá sempre fala isso, nós somos família. Não, vocês não são uma família. Vocês podem se amar, vocês podem ser muito próximos. Tem amigo que vai chegar aqui, irmão, mas não é família. E acho que acontece isso, existe é quase que uma atuação intencional de Satanás de quebrar o conceito de família na cabeça de todo mundo. Entendeu? O pessoal começa a demonizar a família tradicional brasileira. Quantas vezes você ouviu isso nos últimos anos, o pessoal falando mal lá? Ao pessoal da família tradicional brasileira. Como se fosse uma coisa ruim. Gente do céu! Né? É muito sério isso, né? Que você falou, essa coisa de existir mesmo, né? Nos filmes e até mesmo nos ciclos de amizade. Né? Porque a gente vive aqui, né, em Berlim, todo mundo tá sem família de sangue, né? Então, muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes, já falei também muitas vezes, meus amigos são a minha família, né? E realmente, levando para esse lado, é uma coisa totalmente fora da realidade familiar, porque realmente não é. Né? É um aconchego que a pessoa recebe, mas é momentâneo. É o que a gente tem. Só que assim, para deixar muito claro é o seguinte, nós que somos da família de Cristo, né, que fomos renovados no sangue do Cordeiro, que carregamos em nós o Espírito do mesmo Deus, nós somos família perante Deus. Só que nós nos chamamos de irmão não é à toa.
Nós temos a natureza formada de Deus em nós. Então é por isso que dentro das igrejas você vai perceber que existe realmente esse conceito familiar. É de você ajudando a criar o filho do outro. Você meio que se ajudando ali e vai cada um segurando a ponta quando tiver que segurar, porque é assim que funciona. Deus realmente cria isso. A Bíblia fala, né? Ele pega o homem solitário e faz o habitar em família, mas muitas vezes ele pega, às vezes, as famílias que estão, né, dos cantos da terra se espalhando aqui e acabaram caindo aqui em Berlim e põe junto para habitar em família também. Para mim, essa é a expressão mais maravilhosa do corpo de Cristo. É quando eu falo isso porque, tipo, né, quando eu vim aqui a primeira vez, quando eu entrei sentei no meu canto lá, quando começa o culto, eu falo, eu estou em casa. Eu nunca vi nessa igreja na vida, eu nunca vi essas pessoas, mas quando começa assim, saúde dos irmãos para falar assim, eu estou em casa. Em qualquer lugar do mundo. Então, essa é a beleza que é a família na perspectiva, né, divina. Mas o motivo que eu estou falando isso para todo mundo aqui é o seguinte, a gente tem que começar a perceber, se você realmente prestar atenção, vocês vão ver o ataque, é um ataque sistemático contra a família. Por um lado, você fala assim, não, né, acho que o Diego estava falando daquela propaganda da Zalando, né, seja homem como você quer ser, né, então aí você vai ser homem de qualquer jeito, inclusive se você quiser ser uma mulher, seja homem como mulher, se você quiser. Eles falam muito da família. A família pode ser qualquer coisa, gente. Família, né, não precisa ser, tipo, sabe, pai, mãe, filho, não. Família pode ser qualquer coisa. É o que a gente está falando. E aí a gente tem que perceber que tem que ter essa diferenciação. Existe uma coisa que, sim, acontece que às vezes a família não tem um pai, não tem uma mãe, acontece alguma coisa, isso faz parte. Mas disso, para partir disso, até o ponto de que assim, qualquer coisa pode ser família, é isso. E se a gente perceber, é o que o pessoal, se a gente for parar para pensar numa questão lógica, talvez até ali nos anos 50, 60, o diabo atacava a igreja e os cristãos de forma direta. Negar, ataca os cristãos, ataca o pessoal da Bíblia. A única coisa que o diabo começou a fazer nos anos 60 e diante é o seguinte, ele pega isso aqui e vai à bona do nosso evangelho. Ah, não, mas esse negócio não, põe mais um pouquinho de água, tá muito forte esse evangelho aí. Dá uma aguadinha nele, porque senão o pessoal não vai conseguir tomar, é muito forte isso que você está falando. Então o diabo vai botando um pouquinho de água, um pouquinho de água. Na hora que você vai ver... Não, Jesus, ó, é o seguinte, ninguém vai pro inferno, não. Você acha que o Deus que ama vai mandar a gente pro inferno? Aí o pessoal começa a falar isso, o pessoal fala isso como se fosse, tipo, gente, sim, vai! Onde que a gente começa a falar e começa a pegar o evangelho e começa a aguar? Mesma coisa a questão de família. Tem vários conceitos que você começa a perceber que o que o diabo começa a atacar o quê? É mudar o significado. E isso é uma coisa que a gente, como igreja, se a gente não está prestando atenção, a gente se perde. A gente acha que não, beleza, é normal. Não é. A gente tem que estar realmente prestando atenção, porque as próximas gerações não têm a formação que a gente tem. Então, na cabeça deles, se eles vão nesse mundo que acham que tudo pode, tudo é normal, como que eles vão conseguir realmente ter o pé firmado? A gente é uma geração mais antiga, a gente é mais rígido nesse ponto, a gente tem uma formação mais, né, sólida. Mas a geração mais nova, eu falo, ainda mais geração mais nova que está crescendo num país que não é o país que a gente foi criado. Aí é outra questão ainda, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Vamos falar dos tipos de paternidade extremistas, então. Então, a gente vai falar assim, né? Tipo, o padrão ético da criação dos filhos é a ética cristã, isso não muda, mas tem um padrão diferente na hora que você vai falar. Então, tem o pai extremista de um lado, que é o quê? É autoritário. Então, quais são as características do autoritário? Ele vê o filho como um elemento neutro, sem sentimento, sem memória, sem vontade, sem identidade. Ó, eu falo, você obedece, certo? Dá ordens, manipula e põe em posição para exigir o comportamento esperado. Ou seja, o compromisso de um pai autoritário é com o comportamento, não com a formação. Acho que a gente falou em umas aulas atrás sobre adestrar e educar, né? Então, geralmente o pai autoritário, o compromisso dele é o seguinte, não, está se comportando direitinho, não quero saber se ele está entendendo ou não, faz o que eu estou mandando. E a gente já conversou isso também antes de falar assim, uma coisa é seu filho de 9, 10 anos que já está entendendo o que você fala, outra coisa é uma criança de 2 anos, né? Ela não vai entender mesmo, então aí você fala, ó, vamos adestrar você aqui um pouquinho que você ainda não entende o que eu estou falando. Mas quando a criança começa a crescer, se você é um pai autoritário, não, contanto que você esteja se comportando da forma correta na minha frente, né? Isso é importante dizer, né? Eu estou vendo que você está usando a roupa certa, está falando do jeito certo, está indo na igreja de domingo, você está ótimo. E nem questiona, né? Porque geralmente a questão do autoritário também pode descambar também para a questão da violência, né?
Mas aí você vê que então, são filhos que obedecem por medo, né? Então, olha meu pai falando alto, gritando, não sei o que, eu obedeço por quê? Por medo, né? Pode ser por culpa, e aí começa a ter essa formação também. O pai fala assim, mas você também não sabe fazer nada direito, você também faz tudo errado. Aí a criança começa a sentir, pô, já que eu sou tão lixo assim, né? Não preciso pensar nada não, se o pai falou, eu faço e, né? Quem sou eu para tentar pensar uma coisa diferente? Por remorso ou por rancor? Então, essa criança vai obedecendo por esses motivos. Não é porque ela entende que é o certo, porque ela entende que aquilo é a forma correta de viver. Ela não entende por que ela está obedecendo às ordens do pai dela. E aí você vai ouvir frases tipo assim, não vejo a hora de fazer 18 anos e sair de casa. Quando eu fiz 18 anos, eu fui fazer faculdade no interior. Eu mudei para Araraquara, lá no estado de São Paulo. E eu lembro que na minha sala tinha umas 3 ou 4 pessoas que foram criadas em famílias extremamente rígidas, né? Algumas delas muito religiosas, católicas, assim, bem ferrenhas e tudo mais. E naquela primeira semana, realmente, você viu que a pessoa completamente desandava para o outro lado. Por quê? Porque, né, saí de casa, agora não tenho mais aquilo, vou fazer o que eu quiser. Liberdade é fazer o que eu quiser, porque se eu só vivo debaixo do autoritarismo, liberdade é o quê? Eu faço o que eu quiser, não preciso fazer o que ele está me mandando. Porque não entendeu. Vocês também, de novo, quem já tem bastante tempo de igreja aqui já deve ter visto também, que muitas vezes o que acontece são crianças que geralmente na idade dos adolescentes, e que eles fazem desviam. Né? Por quê? Porque eles olham para o pai autoritário, que não me ouve, não quer me conhecer, não sabe nada de mim, só me manda, obriga, pune. Ele olha para o pai assim e ele acha que Deus é como? Eu não quero esse Deus aí não. Esse Deus só pune, Deus que não nem olha para mim, só quer saber de bater, só quer saber de mandar, só quer saber de brigar. Não preciso disso não. E acontece muito que sim, são filhos de lá e são criados assim, que acabam desviando e infelizmente não voltam para a igreja. Muitas assim, quando eu era dos adolescentes, teve uma menina que se desviou e realmente, assim, é a pessoa que eu falo assim, só realmente tem que ser um milagre de Deus muito grande para poder falar no coração dela. Acho que assim, para ela tem que ser assim, acho que se não for Jesus que aparece para ela ali, o Espírito Santo vai aparecer, porque assim, ela falou, na cabeça dela Deus não existe, o povo é tudo hipócrita. Por quê? Porque ela realmente, a forma como ela foi criada, ela atribuiu isso a Deus e à igreja. Então, ser autoritário, de novo, ser autoritário não significa não ter autoridade. Acho que é bom a gente traçar essa diferença. Então, às vezes, você tem que ter autoridade, você tem que colocar ordem, tem que colocar limites, que a gente vai falar da próxima aqui, que é ser permissivo, né? Ter autoridade é uma coisa, ser autoritário é isso. É do tipo assim, não, filho meu não tem que ouvir nada, não tem que fazer nada, tem que ficar quieto e obedecer. Do outro lado, né, pra gente não perder, aí tem outro tipo, que é a permissiva. Que essa eu acho que é a paternidade mais vigente nos dias de hoje, no século XXI. A criança decide, a criança faz, a criança sabe o que ela sabe decidir, né? A gente teve isso de uma forma horripilante até de ver. A gente teve isso de novo nos Estados Unidos, criança com 3, 4 anos, fala assim, não sou menino, eu sou menina. Aí o pai fala assim, então você é menina agora. Eu não quer fazer o tratamento para você mudar de sexo? Pode fazer. E aí é isso que eu falo assim, chega um ponto extremo dessa forma. Isso a gente está vendo acontecendo. Então essa permissividade, eu digo assim, aqui na Alemanha tem muito disso também. Eu falo na Kita, que é a Olivia Tag, tipo assim, não, a criança entra aí e faz o que ela quiser. Então a gente meio que protege só para não cair da escada e, sei lá, tipo, o bebê formou, mas por de resto ela pode fazer o que quiser. E aí você fala assim, aí o que acontece? Aí entra a questão do papel dos pais, que tem que, né, que não muda, continua sendo nossa responsabilidade, mas você tem uma sociedade que prega que é assim, não precisa ter limite não, faz o que você quiser. Quer fumar com 10 anos? Pode fumar. Você sabe decidir, você faz o que você quiser. Não? Quer ter iniciação sexual com 10 anos de idade? 10, 11 anos pode ir, não tem problema, pode ficar à vontade. A criança sabe o que ela quer. O permissivo, né, a paternidade permissiva é essa. Então, ela tem a tolerância, que é uma coisa positiva, mas ela não põe freios e limites. Só que da mesma forma como
E aí a psicologia explica muito disso. Da mesma forma que o pai autoritário, por não levantar, não ter essa flexibilidade, por limites muito travados, a criança se sente ignorada, não conhecida, não respeitada e não amada. Do outro lado, a criança que não vê nenhum tipo de limites, ela se sente ignorada, não conhecida, não amada. Exatamente a mesma, obviamente que com características e consequências diferentes, mas o que motiva o sofrimento, o mal da criança é exatamente a mesma coisa. Não, meu pai é muito bruto comigo, então quer dizer que ele não me ama. Meu pai não me coloca nenhum limite, quer dizer que ele não me ama. Mas depende do ambiente, né? Vamos supor, se você não tem nenhum limite. Assim, às vezes eu sentia isso na minha criação. Mas nem por isso eu me desviei. Eu sabia que era o certo e o errado. Mas quem que te ensinou? A igreja que minha mãe, não. Só que assim, por medo ou por alguma coisa, eu não fazia. Sim. Mas assim, mas é isso que eu falo. O que eu arrisco dizer, de novo, isso é a minha opinião, não é... Eu acho que assim, existe por um tempo que você tem que ser por medo. Você ainda não entende as consequências daquilo. Então tem que ter um pouco de medo, que é um medo saudável. O medo não vai pular lá que você vai se machucar. Tem que ter um pouco disso. Mas se você está sendo criado, você falou da sua mãe te levava para a igreja e tudo mais, quando você começa a ficar mais velha, você começa a entender um pouco as coisas, o medo vira respeito. O medo vira assim, não, agora eu entendi. Não preciso mais ter medo disso. Eu entendo porque isso acontece. Então, de certa forma, é isso. Você entende por ter essas liberdades ou não ter esses limites, mas porque, no seu caso, sua mãe realmente te colocou ali na igreja, te ensinou da forma debaixo do evangelho, você consegue falar assim, mesmo que não tenha um limite aqui para mim, eu sei que existe um limite aqui. A sociedade não está me colocando limite aqui, mas existe, né? Essa questão de limites, que o pessoal fala disso, né? Que a gente estava falando sobre a questão de ressignificar a palavra família, por exemplo. Eles estavam falando que agora é a mudança dos termos para esses limites também. Então, por exemplo, adultério, eles falam assim, adultério é muito pesado, então a gente fala que é casamento aberto. Entendeu? Casamento aberto. Aí fala, por exemplo, eu estava vendo, e assim, essa é a parte que começa a ficar desesperadora. Fala assim, não é que eles falam, não é mais pedofilia. São pessoas atraídas por pessoas pequenas ou pessoas novas. É uma doença, né? Não, e às vezes nem fala assim, não, é normal. Então, só tem gente que é atraída por pessoas mais novas. Aí você começa, você fala assim, e assim, eu falo que os Estados Unidos é um caso horrorizante, que você vê como isso acontece, porque você vê coisa assim, é absurdo. Estreou em um filme agora, o Som da Liberdade, se não me engano, que não estão divulgando em lugar nenhum, né? Tipo, mas assim, quando estiver disponível, acho que a gente tem que assistir, que fala justamente sobre isso. Fala sobre tráfico de crianças e tudo mais. Foi o goleiro da Alemanha? Foi pra mim? Foi. Alemanha e França e Inglaterra. Aí você pensa, né? Por que alguém vai banir um filme que fala sobre abuso de criança e tráfico de criança? Obviamente que tem uma mensagem cristã, né? Que a pessoa que faz isso é uma pessoa cristã. E aí o pessoal, ao invés de olhar para a mensagem que é, estamos atacando ou tentando resolver um problema de tráfico de crianças, ele fala assim, mas você não pode falar de Jesus enquanto você está falando disso. Então a gente vai banir essa mensagem. Então assim, a gente está passando por uma situação, e a gente está falando sobre família, paternidade e tudo mais, que a conversa não é mais tipo assim, o que é certo e o que é errado. As pessoas estão mudando o nome dos limites, estão mudando o nome das regras. Entendeu? E é esse mundo que os filhos e as próximas gerações vão ter que entrar. Se eles não tiverem, né, tipo, o pastor falou muito disso também um tempo atrás, fala da questão que, né, os filhos são flecha na aljava do valente, né, a herança do Senhor. Se os nossos filhos, como flecha, não estiverem bem afiados e preparados, não aguenta. Não aguenta. Se não for a misericórdia de Deus. Quando a Bíblia fala assim, a misericórdia de Deus é o motivo de não sermos consumidos, é real. Real. Mas quando a gente fala do permissivo, né? Então ele fala assim, o pai ele entende que o filho deve tê-lo como exemplo, mas não corrige quando comete erros e não aconselha quando se decepciona com a dificuldade da vida. Para mim esse é o caso de Eli. Ele talvez sabia, ele ouvia o filho errando e tudo mais. Não é só quando Israel inteiro foi falar, seus filhos estão comendo sacrifício, estão fazendo alguma coisa errada, não. Crescendo ali, talvez ele viu ouvindo isso. Não. Ele sabe que é o certo, eu já falei para eles. Mas não está fazendo, não. Mas é preciso corrigir, eu já falei, já sabe. Eu estou fazendo certo, é só olhar para mim e segue o meu exemplo.
né? O permissivo faz isso, né? Em Eclesiastes 8:11, né, para a gente ler, está escrito lá, fala sobre essa questão da correção. Né? Eclesiastes 8:11. Isso. Fala assim: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, ou seja, se você não corrige logo a desobediência ou algo que você fez de errado, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então começa ali, seu filho faz uma coisa errada, você não corrige, chega uma hora que a disposição do coração está completamente para o mal. Então, é nesse ponto, né, que a gente está falando agora sobre a questão de ser permissivo. Se você não corrige nada, né, eu falo que acontece muito, que isso aconteceu muito. A geração que teve os pais ali, né, que fala que é dos anos 50 e 60, que era extremamente rígida, que sofreu de certa forma por aquela questão, eles vão ter filhos e vão querer. Meu filho faz o que ele quiser, não vou mandar, não vai ter nenhum problema. E aí vai piorando, né? Eu falo que eu sempre acho isso engraçado, quando o pessoal fala assim, essa geração de hoje. Eu falo, gente, quem criou essa geração de hoje? Tipo, não dá, você não pode apontar para ninguém. É isso que eu falo assim, a gente, né, eu, por exemplo, sou responsável pela geração dos meus filhos ali. Eu falo, a oração que eu faço desde que eles nasceram, eu falo assim, Deus, eu quero que eles cresçam e assim, para mim, ser um pai correto, além de dar, né, teto, comida e tudo mais, é entregar para Deus, tá aqui, ó, filhos tementes a ti, que conhecem. Ah, não, mas eu não consegui dar o melhor presente, não consegui dar a melhor viagem, a melhor escola, não sei o quê. Talvez eu não consiga fazer nada disso. Mas eu falei, Deus, o que eu aprendi eu tenho que passar para eles. Eles têm que aprender quem você é. Eles têm que ter conhecimento de quem você é, eles têm que ter experiência com você. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente, né? Já acontece a história aqui que fala justamente sobre isso. Sobre como a gente impede os nossos filhos da próxima geração de ter experiências com Deus que a gente está tentando proteger. E aí, principalmente nas famílias mais cristãs, porque a gente vê o mundo, né, na loucura que está acontecendo, a gente quer fazer o quê? Vamos esconder aqui porque está terrível lá fora. E muitas vezes é lá fora que os nossos filhos têm que ir para realmente, e dói no coração um pai de falar isso, mas é lá que eles vão ter experiência de conhecer Deus passando pela necessidade, passando pelo terror de ver alguma coisa errada acontecendo. E ali, de repente, ele fala de Jesus ou fazer uma oração e alguma coisa começar a acontecer, ele fala assim, nossa, realmente Deus, né, está aqui, Deus fala, Deus está vivo. Então a gente tem que ter esse cuidado de a gente não ser um empecilho de que os nossos filhos cresçam e tenham experiências com Deus. Né? Mas deixa eu só falar uma coisa, né? Tipo, na próxima parte fala assim, que ele criou filhos que se tornaram profanos. 1 Samuel 2, versículo 12 fala assim, os filhos de Eli eram filhos de Belial. A palavra Belial aí significa sem proveito, imprestável, inútil ou perverso, né? Pervertido e tudo mais. Agora pensa comigo, você é sacerdote do templo, vamos supor, você é um pastor do país, não é um pastor de uma igreja, você é um sacerdote do país, Israel. 40 anos de ministério, uma coisa assim, você é um cara, como é que fala, sem nenhum tipo de mancha no seu currículo. E aí você tem filhos que quando fala dos seus filhos, fala assim, os seus filhos eram filhos de Belial. E aí a frase final ali é a parte que mais assusta. E não conheciam o Senhor. Não, peraí. Você é o sacerdote do Deus vivo. Você não é, por exemplo, uma pessoa normal que está vivendo aí que não tem envolvimento nenhum. Você é sacerdote, você fala por Deus. Você fala por Deus não, mas você fala da palavra de Deus. Você ensina sobre Deus para o povo. E os seus filhos não conhecem a Deus. Ou seja, é quase loucura quando você pensa dessa forma. E aí foi aquilo que eu falei no começo, que fala que era assim, profanaram o templo, o serviço, a adoração a Deus. Né? E aí, se a gente for olhar, e aí, só para mostrar onde que era o problema, eles fizeram muitas coisas erradas, né? Dormiam com as mulheres lá e tudo mais, aceitaram suborno e tudo mais, mas quando a gente volta ali para 1 Samuel, que foi a passagem que a gente leu no começo, 1 Samuel 2, no versículo 15. No 15 fala assim, ó,
A gente vai ler o 15 e o 16. É o 15 e o 16. Assim, ó. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar, porque eu quero essa carne, não vai tomar de cozida, eu quero ela crua, eu não quero que você cozinhe essa carne primeiro. E aí o homem dizia: queima primeiro a gordura, depois toma a carne que você quiser. Ele falava assim: não, eu quero essa carne agora e vou tomar ela por força. E se esse versículo fala assim: o cara está sendo meio mimado, né? Está brigando, alguma coisa assim. Mas quando a gente vai lá para Levítico 3, 16, quando ele está falando sobre as ordenanças do sacrifício, né, de como você tem que fazer o sacrifício para Deus, eu falo que Levítico 3, 16. Quando eles falam que na hora que tem que fazer o sacrifício e tudo mais, é aquela questão, ó, a última frase do versículo: ó, toda a gordura será do Senhor. E parece besteira isso, né? Talvez você tenha que ficar feliz, não falar para emagrecer, mas não é disso que está falando. A gordura, quando queima, mostrava o que? Era a forma de você mostrar que era o aroma que subia, e era a forma de você mostrar a adoração a Deus. Então você não poderia, a gordura não é sua, você não pode pegar a gordura tem que ser queimada, tem que subir. E aí a gente volta lá para Samuel e fala o seguinte: queima a gordura primeiro, depois você pega. Não, eu quero agora, eu quero ela crua, porque eu quero pegar ela assim e fazer do meu jeito. Eles tocaram na glória, naquilo que era para adoração de Deus. É muito além de simplesmente fazer coisas erradas. Eles entraram num ponto que era muito além da adoração. Eles entraram realmente, eles profanaram a adoração a Deus. E obviamente que é que a gente vê lá em 1 Samuel 2 o que acontece no versículo 29. 1 Samuel 2, 29 está assim: porque dás coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teu filho mais do que a mim. Isso é Deus falando com Eli. Para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Aí ele fala de engordar de novo, ou seja, você está se engordando por não é para você. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do seu pai andarei diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. E aí no versículo 34 fala assim: por sinal, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e Finés, ambos morrerão no mesmo dia. Se você ver depois lá na frente, fala realmente que eles morrem no mesmo dia, mas o dia que ele morre também, né? Então assim, você vê que Eli criou filhos que, de novo, o sacerdote, pela negligência dele, ele interrompeu uma bênção de geração a geração. Deus falou assim: pode ser por toda a eternidade, várias gerações vão estar na minha presença e vão me servir. E porque ele negligenciou o cuidado dos filhos, ele realmente interrompeu, né, esse compromisso com as próximas gerações. Não? Alguma pergunta aqui? Um comentário? Então vamos para a terceira parte da lição, que fala sobre essa omissão, né? Então, assim, Eli, com mais de 40 anos de sacerdócio, tem filhos que, mesmo que foram criados na igreja, não conheciam a Deus. De novo, quem aqui é velho de igreja vai saber, ou já deve ter visto, pessoas que foram criadas na igreja, que já leram a Bíblia, que sabem mais de Bíblia do que muita gente que às vezes tá aí na igreja também, que não conhece a Deus. Tem muita gente. Quando a gente vê para Samuel, né, lá no versículo 8, que fala sobre essa questão, né, que ele se sentiu rejeitado, né, que o povo, né, e aí aquela questão, né, o povo sabia, né, que os filhos dele também não estavam seguindo no caminho dele, que a gente leu lá em 1 Samuel 8,5, né, que fala assim: você está velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Ou seja, você está certo, Samuel, a gente respeita você, a gente viu que você fez tudo certinho, agora seus filhos, ó. E aquela questão, né, talvez esse povo também viu os filhos de Eli antes, né, de certa forma. E eu falo que a parte, né, de novo, a Bíblia não entra nesse mérito, né, mas eu acho que assim, Samuel, para mim ele tem um peso ainda maior do que Eli. Porque Samuel foi criado ali, ele viu Hofni, né, o Finéias ali, que era filho de Eli, ele estava meio que crescendo ali junto, via. Ele viu que era um pai que não corrige o filho. E aí ele cresce, tem filhos, e também não faz. Quando a gente vai para 1 Timóteo 3, né, que a gente leu um pouquinho antes, fala, né, que governa a sua própria casa, quem vai governar a sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus. Aí no versículo 8, né, 1 Timóteo 3, 8, também é um versículo importante, né, nesse assunto, que ele fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família,
negou a fé e é pior do que o infiel. E aí eu falo que, eu não sei quando os irmãos se lembram da história, eu vou passear um pouquinho na história de Ezequias. Quem é Ezequias? Está lá em 2 Reis 20. 2 Reis 20, né? Só para lembrar um pouquinho da história de Ezequias, Ezequias ele começa em 2 Reis 18, fala que ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, como lá em Reis vocês sabem, né? Começa o rei, esse era o tal rei, ele fez o que era bom aos olhos de Deus ou fez o que era ruim aos olhos de Deus, né? Ezequias fez o que era bom, reto aos olhos de Deus, conforme Davi, ou seja, ele foi, para todos os padrões, ele foi um rei no mesmo padrão de Davi. Aboliu os sacrifícios errado, tirou todos os altares, restabeleceu o culto ao Senhor, ou seja, ele foi um rei realmente exemplar. Quando a gente chega em 2 Reis 20, Isaías vai falar com ele e fala assim, então, você vai morrer, você está doente, Deus vai te levar. E aí fala, né, que ali no versículo 6, em 2 Reis 20, versículo 6, depois que Ezequias olha e fala assim, pô Deus, olha só, eu te servi, eu fiz tudo, fiz tudo conforme a tua vontade, e Deus fala assim, ó, Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar um tempinho na vida dele. E aí no versículo 6 fala assim, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e nas mãos do rei da Síria te livrarei, e ainda livrarei a ti e essa cidade. Né? Então, o que Ezequias ganhou? 15 aninhos de lambuja, tá aqui, ó. Faz 15 anos para você porque você realmente foi fiel, certo? O que ele faz depois desses 15 anos? Né? Porque a mensagem do profeta para Ezequias no começo foi o seguinte, ó, arruma a tua casa, deixa seus assuntos em ordem porque você vai morrer. Quando ele falou assim, ó, Deus vai te dar mais 15 anos de vida, Deus não tirou a primeira mensagem, arruma a tua casa e deixa suas coisas em ordem. Daqui 15 anos agora você vai morrer, mas arruma a tua casa. Aí o que ele faz? Logo em seguida, né, ainda no mesmo capítulo, fala que ele recebe um emissário da Babilônia e ele pega o cara dessa nação inimiga que está invadindo todo mundo e fala assim, ó, vem cá, deixa eu te mostrar. Está aqui todas as minhas riquezas, olha aqui a minha sala de tesouro, todo o ouro que eu tenho. Mostrou tudo para esse emissário. E aí Deus vira de novo, manda, né, Isaías volta lá e fala assim, eu vi o cara da Babilônia aqui, o que foi? Você mostrou o que para ele? Eu mostrei tudo. Todo o dinheiro, todo o ouro, tudo, sabe? Tudo que a gente tem aqui. E aí, Isaías fala assim, olha, então deixa eu te falar que é uma mensagem de Deus para você, né? Versículo 16, lá, 2 Reis 20, 16. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, que tesouraram teus pais até o dia de hoje, tudo que seus pais fizeram até hoje, vai ser levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E ainda até dos teus filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no pasto do rei de Babilônia. Olha, imagina, vamos parar aqui. Você é um rei, fez tudo certo e tudo mais. Você mostrou tudo para a Babilônia e o profeta veio e falou o seguinte, ó, tudo que você viu aqui vai ser levado embora, isso aqui, esse reino, tudo que todas as suas gerações antes de você fizeram, você vai perder. Seus filhos vão ser levados para ser eunuco e tudo mais. Qual seria a sua reação natural do ser humano? Meu Deus do céu, o que eu faço para resolver isso? Nossa, Deus, me perdoa, tem misericórdia. Aí a gente vê no versículo 19 a reação de Ezequias. Não, versículo 19, vamos ver. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Mas, meu, isso parece um pouco esquisito isso. Mas de repente não, é um homem de fé. Ele fala assim, não, Deus está falando, eu confio. Só que aí ele vai lá depois e fala assim, não haverá, pois, nos meus dias, paz e verdade? Ou seja, no meu reino, nos meus dias, está tudo bem. Então, eu nem ligo o que vai acontecer depois. Certo? E aí o que acontece? Aí a gente vê isso, é quando a gente começa 2 Reis 21, né, no final do 2 Reis 20, Ezequias morre, e como era na época, o filho nasce, né, o filho, né, ele assume o reino. Aí vamos lá, 2 Reis 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, ou seja, você tem 12 anos, ele nasceu quando? Nos 15 anos que, ou seja, se Ezequias tivesse morrido quando era para ter morrido, Manassés não teria nascido, certo? Então, começa aí. Reinou 55 anos em Israel. No versículo 2 fala assim, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara das suas possessões. E lá no versículo 9 ele fala assim,
Manassés de tal modo fez o povo errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ou seja, o pai dele fez tudo certo. Fez o povo adorar a Deus, estabeleceu o culto, limpou os templos e tudo mais. Aí nasce a criança, com 12 anos começa a reinar, e ele faz um dos piores de todos os reis da história de Israel. E para mim, o segredo está no versículo 3. No versículo 3 fala assim: ele tornou a edificar tudo, os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E aí eu falo assim, o que essa frase me fala? Que talvez, por ele não ter sido, não ter sido um pai que realmente ensinou e cuidou do filho naquela época, porque, olha, já sei que vão invadir e tudo mais, eu quero nem saber, você nasceu aí, ó, o problema é seu. A criança cresceu com o intuito de falar assim, eu vou fazer tudo o contrário do que meu pai faz. Se meu pai adorou a Deus, eu vou tatuar Satanás no meu braço. De novo, se vocês olharem às vezes em muitas igrejas, você vê isso acontecendo. É isso. Quer fazer exatamente o contrário do que o pai fez. Então assim, é isso que eu falo, de uma geração para outra, do nada ele foi para um lado e ele falou assim, não, eu vou fazer o povo ser o pior de todos os tempos. Pior do que o povo que estava aqui. O diabo falou assim, nossa, eu achei que estava bem aqui, agora vocês estão conseguindo pecar pior do que o povo que estava aqui antes. Então a gente vê o que? Ezequias, para mim, é esse exemplo do pai omisso, do pai realmente ausente, o pai que não... E se a gente for olhar, a gente vai ver isso em muitos casos. Se você for olhar A gente já falou disso também em uma aula passada na escola dominical. Acho que, se eu não me engano, foram apenas 2 ou 3 vezes que o filho também foi bom. O pai foi bom e o filho foi bom também. Em toda a história de Israel. Isso quer dizer o quê? Que vocês eram talvez bons, mas eles eram péssimos pais. Se a gente for pegar Davi, ensinou Salomão, fez aquela arte toda, pecou, tudo mais, passou por todo aquele terror que foi no final da vida dele, sofrimento. Salomão assume o reino, ele achou que ensinou Salomão do jeito certo. Quando Salomão cresceu, desviou. E aí Salomão pior ainda, Foi nos filhos dele que acabou o reino que era para ser por toda a eternidade. Uma geração, Salomão ainda tinha o reino unido, mas no final do reino de Salomão dividiu e nunca mais o reino se uniu. E aí nos leva para o último tópico da lição, que fala justamente sobre essa questão do o tratamento que a gente tem que ter com os filhos. De novo, não é para ser todos os pontos, mas lá em Efésios 6, Efésios 6, versículos 1 a 4. Esse é meio que o resumo de como tem que ser a criação dos filhos na perspectiva de Deus. Então fala assim: vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Muitas vezes, a gente lê até o versículo 3, principalmente quando você está na igreja, você está crescendo, fala assim, honra teu pai e tua mãe, hein, porque você vai ver mais. Só que o pessoal às vezes ignora o versículo 4, que fala: vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e correção ou admoestação do Senhor. Ou seja, não eu falo, quando o Diego deu aula para a gente também falou sobre a responsabilidade do marido e da mulher, Então ele fala assim, não é que assim, você faz isso, eu faço isso, não. Você tem responsabilidade e você também tem, os dois têm que cumprir. Um não isenta o outro. Então assim, não, mas meu filho não me obedece, não faz nada certo. Tá bom, mas o que você está fazendo? Não, eu fico cutucando e provocando ele até ele ficar irritado comigo. Não sei porque ele não me obedece. Talvez você não está seguindo ainda, provocando a ira nos seus filhos. Então assim, esse é um exemplo. Então quando a gente fala na questão, que a revista aqui fala muito sobre filho de pastor, filho de lideranças da igreja. Mas na fase adolescência é bem complicado. Eu sei. Assim, eu passei pela minha adolescência e hoje eu vejo os meus filhos passando e falo. É que assim, obviamente. Assim, os meus filhos são bem, assim, o Senhor não tem nada assim, eles dentro do que eu ouço de outras situações, mas mesmo assim é diferente. Olha, eu ainda não tenho filho adolescente, é uma coisa que eu tenho pensado, mas assim, realmente é a fase que tem, entende? Se você de novo olha pela questão de psicologia, a questão quando a criança quer ser independente, ela começa a formar, eu quero ser um indivíduo separado dos meus pais, tal, tem um pouco disso.
Quando a gente fala para não gerar ira nos filhos, não é não irritar seus filhos, isso é uma coisa completamente diferente. A Bíblia fala, irei-vos, mas não pequeis, né? Tem essa distinção. Quando você vai corrigir tudo mais, às vezes vai ficar picudo, vai ficar bravo, não quer, não sei o que, blá blá blá. Não sei se vai ter aqueles de seriado americano que bate a porta, eu te odeio, bate a porta. Eu falei, eu não podia fazer isso, né? Que se eu abrisse a porta, eu jogava o chinelo, né? Mas assim, o que não pode fazer aqui é provocar ira. É longe de mim de querer falar, porque sim, todo mundo vai ter desafios bem diferentes aqui na hora que for criar os filhos, e às vezes vai ter. Vai ter um filho que vai ser mais respondão, vai ter um filho que vai brigar mais. Isso que eu falo. A gente tem que fazer o nosso papel de tentar ensinar nos caminhos de Deus e tudo mais, mas tem uma personalidade ali sendo desenvolvida, tem hormônios desesperados, gritando, batendo, querendo fazer alguma coisa. E a gente está tentando, você está enfiando a cabeça na parede, filho. Você não precisa fazer assim, mas eu quero. Tá bom, vamos lá, bate a cabeça na parede, filho. Eu amo você, quando machucar você volta aqui, tá? Eu ri da sua cara um pouquinho, vamos fazer o curativo, tá bom? Pode deixar. Então tem um pouco disso, mas o irar entra muito nisso, né? Você não gerar tal ponto do seu filho que ele realmente ele se desvirtua e ele começa, tipo, como eu estava falando antes, começa a atribuir a Deus, a igreja, algumas coisas e fala assim, não, isso eu não quero pra minha vida porque eu sei como é que é, porque na minha casa. Eu falo, a gente teve um caso muito sério nessa igreja também que eu era, que era um caso de abuso na família, tipo, o marido que batia na esposa. E assim, pra mim o que era mais chocante é que a igreja sabia. O cara era diácono, batia na mulher e a igreja sabia. E eu lembro disso assim, eu falei assim, mas mãe, por que ninguém faz nada? Por que a gente não chama a polícia, alguma coisa assim? Não, a gente não tem que se meter nisso. Não tem que se meter nisso, não pode fazer isso. Isso eu, moleque. Só que aí o que acontece, né? A gente tentava tirar os povos e tudo mais, só que o pessoal sabia. Só que assim, a gente ouvia no caso assim, não, vai pra casa, você tem que ficar em casa. Deus vai resolver. E acontecer de mulher que morreu, não, o marido. Isso quer dizer o quê? Que qualquer coisa tem que sair e separar, não é nada disso, pelo amor de Deus. Não é nada leviano dessa forma. Mas existe sim uma questão que a gente tem um compromisso de falar, olha, você não pode olhar esse tipo de comportamento e falar assim, não, beleza, tipo, cada um com o seu problema se resolve. Né? Tem que ter esse cuidado. Né? Mas quando a gente começa a falar de criação, da questão de ensinar, é isso, de primeiro entender que assim, as crianças que estão na igreja, independente de quão espirituais elas já são, quanto elas já conhecem da Bíblia, de Jesus e tudo mais, são crianças, são adolescentes e vão passar pelos mesmos desesperos e vontades e loucuras que passaria também um adolescente no mundo e tudo mais. Mesma coisa da igreja, ser filho do pastor, do diácono, do presbítero e ser o filho de um membro, continua sendo criança, continua sendo adolescente da mesma forma. Não quer dizer que não fala assim, né? Hoje o pastor Ivan Nordão aqui, tiver a Júlia ela tem uma cobertura diferente que ela não passa por nenhum tipo de problema, ela não existe, entendeu? Então tem que orar, tem que cuidar da forma como eles cuidam e aí, é o que eu estava falando antes, aqui na família de Cristo que nós estamos, a gente assume a responsabilidade pelos filhos dos outros também. Acontece. Então é isso que vai acontecer, porque às vezes vai acontecer o seguinte, de repente meu filho não vai querer falar comigo. Acho que meu pai não vai entender, tenho vergonha de falar com meu pai. Vou falar, não, vou falar lá com o tio Diego. Tá bom, vai lá. Entendeu? E se Deus quiser que a gente tenha uma comunidade que a gente possa ter isso. Não, você vai falar lá, fala, beleza. Não, vou conversar lá com, sei lá, faço ideia de que é essa pessoa. E tá lá no mundo conversando com alguém, sendo ensinado por mais quem. Porque às vezes, principalmente na questão da adolescência, é muito disso. Né? O adolescente às vezes não quer ouvir o pai e a mãe, né? Você não quer me ouvir, tá bom. Fala o que você quiser, lá dentro da igreja. Escolhe um lá e pode falar. Tipo, né? Mas tem muito disso, de ter essa questão de ensinar e aí tem essa questão. Criar a doutrina, ou seja, tem que ensinar a doutrina, as coisas certas, o que é, o que não é, quais são os limites, o que significa, o que para o mundo talvez é certo, mas perante Deus não é. Tem que ter isso bem estabelecido e tem que ter correção. Porque é isso, criança, adolescente, até adulto às vezes, infelizmente, né? Tem que realmente, a gente só aprende, e aí a Bíblia fala, né, tipo, uma forma que Deus mostra que Ele ama é que Ele nos corrige. Nós como pais temos que fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Algum outro comentário? Algo mais com paternidade? Só isso? A lição foi até aqui. Esse é o tópico que tinha.
Se ninguém tem algum comentário, alguma... Eu queria só comentar sobre esse não provoqueis a ira, né? Eu gosto de pensar e de aplicar esse não provoqueis a ira da seguinte forma. Não exatamente, né, vai provocar o filho ali, porque como você mesmo disse, né, isso é claro, minha filha, tu acha que minha filha gosta que eu chame a atenção dela? Não gosta, ela não gosta que eu mando ela arrumar as coisas dela, né, e ela fica ali bem da vida. Então, normalmente a gente aplica esse vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, eles crescerem tendo contato e convivência com o ambiente de ira. Por exemplo, os pais que têm um temperamento muito forte dentro de casa. A criança, ela vai ver a referência do pai, como trata a mãe, ou vice-versa. O pai sempre nervoso, a mãe sempre nervosa, tudo estressada. Naturalmente, vai despertar a ira na criança. E aquela criança vai começar a ficar nervosa também. Entende? Então não é só o ponto de, tipo assim, eu vou deixar de corrigir meu filho porque a Bíblia diz que eu não posso provocar ele vai ficar nervoso, né? Então, igual você bem explicou, né? Não é isso. Mas sim, a minha filha, ela não pode crescer dentro da minha casa vendo o pai e a mãe dela ter um comportamento totalmente estourado, um comportamento totalmente agressivo e irritante, e tudo é pé de guerra e tudo. Por quê? Por conta do pecado, a gente já aprendeu muito bem isso, o ser humano ele já nasce com um instinto ruim dentro dele. E aí a gente acaba aguçando essas coisas e despertando e fazendo desenvolver muito mais. Né? Então a Bíblia, ela nos exorta e fala assim, pais, para que teus filhos cresçam bem, né, apresente um ambiente saudável para eles. Né? Não instigue a ira neles, não provoca a ira neles. Porque a gente pode abrir um parênteses e pensar assim de uma forma bem esdrúxula, a ira vai vir naturalmente. Isso aí. Entendeu? É o que esse versículo fala. Por que a gente tem que ensinar a doutrina e corrigir? Porque a gente precisa ensinar a fazer coisa errada? Você acha que precisa ensinar a fazer coisa errada? Não precisa. Eu falo, como o pastor está falando, o ideal seria o seguinte, vamos supor, o Arthur chega lá e brigou com a Olivia. Eu falo assim, filho, não faça isso. Ele fala assim, papai, eu não entendi. Porque eu entendo que você está brigando comigo porque você me ama, você quer o melhor para mim, então por isso eu não vou ficar irritado com você. Exatamente, né? Você é aquela história do Instagram, né? O pai perfeito. Fala assim, não, um dia eu falei com meu filho, e ele falou assim, papai, eu entendi o que você disse. Meu filho de 5 ou 6 anos falou isso. Amigo, seu filho estava jogando coisa no chão. Né? É isso aí. Então assim, justamente por esse ponto, nós vemos pela nossa natureza caída e tudo mais, nós que já somos adultos e somos salvos, nós temos a formação do Espírito de Deus em nós. As crianças ainda não tiveram isso. Quando aceitarem Jesus e começarem a ter, começa a ter a formação do Espírito de Deus nelas também. Mas a criança ela fica testando a gente. Às vezes a minha filha me testa. Quantos filhos não respondem igual aos pais? Entendeu? Responde igual aos pais, o mesmo jeito de falar, apontando a mãozinha e tudo. Aprendeu, né? É que assim, quando a gente fala a questão é isso, porque a gente estava falando da questão de limites, isso é um ponto interessante, porque assim, na psicologia fala muito disso, que é o seguinte, a criança ela quer saber até onde ela consegue chegar, e não é porque ela quer, não é pessoal, não é pessoal, não é que fala assim, não, eu quero testar, vai deixar ele bem nervoso, né? Não, ele está fazendo o quê? Ele está aprendendo até onde eu posso chegar. Então ele vai lá e faz o seguinte, se eu for lá e pegar um copo aqui, ele vai olhando. Ele vai puxando, ele vai olhando. Sim. Aí ele levanta e vai olhando. Aí ele vai virando. Não! Então tá, então eu posso pegar, mas não pode virar. Ou se você mas e se eu virar, o que vai acontecer? Nossa, próxima vez eu não viro mais. Então assim, por quê? Porque ele não sabe os parâmetros sociais, ele não entende como funciona o mundo. Então, a única forma dele entender é testando. E aí o pessoal fala, é um ponto interessante que o irmão falou também, que é o seguinte, eles falam muito disso, falam assim, não, meu filho tá na casa dos outros, é um anjo, chega em casa, parece que, encarna, vira o Gremlin. Por quê? Aí entra na questão, eu falo que esse é um ponto interessante, falo que é a questão de segurança. Quando a criança está sendo educada socialmente, ela entende que existe uma forma de se comportar perto dos outros. Então, perto dos outros, ela vai tentar se comportar do jeito certo. Mas quando ela chega perto da mãe e do pai, que ela sabe que não, aqui eu posso expressar o que eu estou sentindo, aí vira o Gremlin. Entendeu? Então, assim, é uma forma de mostrar, eu estou seguro. Não é a forma mais legal, filho. Podia ser com chocolate, presente, bombom, abraço. Não.
Eu vou mostrar que eu confio em você, pai, mostrando pra você como eu tô realmente me sentindo. Nossa, filho, obrigado. Me sinto tão amado agora com você, tipo, mordendo a parede. Mas é um ponto que, assim, de novo, como pais, é importante entender. Se o seu filho se sente à vontade de rasgar o verbo com você está fazendo um bom trabalho. Você está realmente criando para aquela criança um ambiente que ela pode ser quem ela é. Eu não entendo isso, estou irritado, estou nervoso, estou não sei o quê, porque aí ela sabe que ela pode se expressar dessa forma. Famílias que são famílias abusivas, a criança, ela sabe que se ela se expressar, ela apanha, o que ela faz? Ela oculta aquilo. Ela se esconde, ela se oculta, ela não expressa nem dentro de casa. Então, assim, sim, vamos de certa forma testar os nossos limites, de certa forma, e vai nos ensinando também, né? Porque o que acontece, pelo menos eu não sei se acontece com vocês que têm filhos, mas assim, tipo, às vezes eu tô com o Carol assim, ou o Arthur faz alguma coisa, eu olho pra cara dela e falo assim, não, igualzinho. Parece que sou eu ali. E me irritando, eu falo assim, Arthur, você tá me irritando por quê? Porque você tá igual a mim. Mas aí Deus fala assim, ó, agora você tem que fazer o quê? Tipo, da mesma forma como você tem que aprender a amar essa criança, aprenda a amar você mesmo também, então você não está se amando muito. Entendeu? Então, mas isso que eu falo, mas você começa a aprender. Então, mas o que eu falo que a diferença é, de repente, a forma como eu não fui acolhido quando era criança, porque eu era muito, muito mais do que ele era. Não, filho. Antes de você fazer errado, a gente briga e corrige. Agora que você já errou, fazer o quê? Vamos acertar, né? Ah, faço isso todas as vezes? Definitivamente não. Mas eu tento me esforçar para ser dessa forma. Ah, derrubou lá, fez sujeira. Agora, o ditado já diz, não adianta chorar sobre leite derramado. Por que você derrubou? Isso assim, tem mão pequena, ou sei lá, estava distraído com a borboleta e virei o negócio. Acontece. Depois que já aconteceu, não adianta mais. Né? Então, assim, a gente vai aprendendo dessa forma, mas entra na correção com isso. Né? O nosso papel, de novo, a gente não pode negligenciar, ignorar o pecado, o erro. A gente não pode achar que meu filhinho é perfeito e não faz nada de errado, faz. Tem uma natureza carnal ali que está doido para pecar, para fazer coisa errada. A gente tem que ensinar no caminho certo. E quando a gente for testado, né, como eu estava falando, né, quando, de repente Deus está tentando nos falar alguma coisa, né, tem alguma coisa que você está prestando atenção, ou não prestar atenção, né, e por último, entenda isso, se realmente o seu filho se sente à vontade de... É um bom sinal. Não é gostoso, você não sente agradável, mas é um bom sinal.